pé como você está, irmão. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Diz a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 3, versos 1 a 8, depois o verso 14 ainda. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ainda ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Verso 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém? Pai, obrigado por tua palavra, que ela tenha livre curso. Oro para que, Senhor amado, os corações estejam preparados para recebê-la. Se há alguma barreira, algum impedimento, remove, em nome de Jesus. Eu quero declarar cada pessoa aqui presente em condições de ouvir, receber, entender e viver a tua palavra, para a glória, louvor e honra do nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Aproxime-se de Deus. Diga para quem está do seu lado aí: aproxime-se de Deus. O texto que nós lemos, a leitura introdutória, ele diz assim: pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por... Não precisa fazer muitos sacrifícios. Um sacrifício dele foi suficiente. Embora nunca tenha pecado, ele morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Preste atenção nessa última frase: morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Por trás dessa declaração está a suposição de que nós estamos separados de Deus e precisamos ser conduzidos de volta a Ele. Cristo morreu pelos pecadores com um propósito muito claro. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Levá-los a Deus. Esse é o grande propósito da revelação das Escrituras. É Deus se revelando para trazer o pecador agora de volta para Ele, através desse sacrifício bendito de Jesus. Levá-los a Deus. O propósito de Deus sempre foi nos trazer de volta para si. O plano para isso se desenrolou por todo o Antigo Testamento, desde a chamada de Abraão, a libertação de Israel do Egito, a separação de Israel como povo santo, culminando com a vinda de Jesus. Tudo sempre teve um único propósito: nos conduzir a Deus.
O propósito de Deus é sempre nos trazer para Ele, nos aproximar dEle, é que estejamos novamente perto. Lembrando uma vez mais que o pecado nos afastou dEle, mas agora através desse sacrifício bendito Ele morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Então o propósito é nos conduzir a Deus. Deus deseja, olha aqui para mim, por favor. Deus deseja que nos aproximemos dEle. E a boa notícia é que Ele sempre toma a iniciativa. A boa notícia é que é Ele quem deseja isso mais do que eu e você. Eu e você muitas vezes não temos o desejo de nos aproximar que deveríamos. O homem que ainda está perdido nos seus pecados, ele ainda está tateando, tentando achar, mas ele não sabe e continua buscando. Mas Deus que deseja que nos aproximemos dele, toma a iniciativa de nos buscar. A experiência de Moisés na sarça é sem dúvida um marco de um Deus que age o tempo todo para que nos aproximemos dele. Ao nos aproximarmos de Deus, Ele deseja que nos relacionemos com Ele, que tenhamos comunhão com Ele, e quando isso acontece, nos surpreendemos o quanto esse Deus é um Deus que se importa conosco, o quanto esse Deus é um Deus que trabalha o tempo todo para que os planos dEle possam se cumprir em nós. Nós estamos o tempo inteiro tentando sabotar os planos dEle, e Ele está o tempo todo trabalhando para realizar os planos dEle. Aquilo que você faz para sabotar o plano dEle, Ele vai trabalhando para transformar, para que você possa realizar a vontade dEle, e para que você possa estar próximo dEle. Mas o que eu quero realmente ver com você esta noite é o que aprendemos quando nos aproximamos de Deus. Verdades que nós aprendemos ao nos aproximarmos de Deus. O que nós aprendemos quando nos aproximamos dEle? A primeira verdade que nós aprendemos ao nos aproximarmos de Deus é que Ele aguça a nossa curiosidade para transformá-la em desejo de comunhão. Ele aguça a nossa curiosidade para transformar essa curiosidade em desejo de comunhão. Assim como Ele usou a sarça para chamar a atenção de Moisés, Ele usa as circunstâncias para chamar a nossa atenção. Observe, meu querido irmão, minha irmã, que está aqui esta noite, o que acontece em sua vida, e você descobrirá o quanto Deus está chamando a sua atenção. Na mesmice do deserto, Deus faz algo diferente. Se na rotina da sua vida estão acontecendo coisas diferentes, pare e observe. Veja se não é Deus atraindo você, atraindo a sua atenção para que você se aproxime dEle. Quem sabe você até tem dito: olha, isso que está acontecendo na minha vida é anormal, isso não é normal. E Deus usa essas circunstâncias para chamar a sua atenção. Alguns, Deus chama a atenção através de crises existenciais. A outros, Deus chama a atenção através de uma crise financeira. A outro, Deus chama a atenção através de crises relacionais. A outros, através de uma crise de saúde. Deus está sempre usando circunstâncias para chamar a nossa atenção. Então, na mesmice, do dia a dia, existem coisas que Ele está fazendo para chamar a sua atenção, e você precisa prestar atenção nisso. Ele usa isso para que você se aproxime dEle. Ele quer aguçar a sua curiosidade. Mas por que está acontecendo isso? Por que isso está acontecendo? Qual é a razão? E aí você, se aproximando dEle, Ele pode conversar com você. E quem sabe Ele não vai dizer nem a razão, mas Ele vai dizer: eu só queria te ter aqui perto de mim para você ouvir o que eu tenho para falar com você. Essa é a verdade. Ele faz isso constantemente. O seu propósito continua sempre o de, através da nossa curiosidade por respostas, encontrarmos um Deus que deseja comunhão. Então, meu querido irmão, naquela mesmice do deserto, onde
o cenário era todos os dias o mesmo. Eu penso que Moisés estava cansado de ver o mesmo cenário todos os dias, todo santo dia, por 40 anos o cenário era o mesmo. Mas de repente uma coisa normal acontece, chama a sua atenção. É interessante, Deus poderia ter se manifestado na frente do Moisés como um anjo, numa teofania, mas ele prefere aguçar a curiosidade de Moisés, para que ele se aproxime e para que ele possa descobrir realmente o Deus que quer se revelar, para que ele pudesse entender o processo de Deus na sua própria vida, porque a partir daquele momento, Deus começa a trabalhar Moisés e mostrar para ele todo o processo que ele tem para a sua vida. O fato é que, através daquilo que acontece, que é fora da normalidade na sua vida, é Deus chamando a sua atenção. Será que você está entendendo isso? Será que você está compreendendo isso? Que aquilo que está acontecendo na sua vida que não é normal, é Deus chamando sua atenção, porque Ele deseja comunhão com você? Pergunta ao seu irmão, você está entendendo isso ou não, irmão? Ele aguça a nossa curiosidade para transformá-la em desejo de comunhão. Uma segunda verdade que nós... Travou aí, meu filho, minha filha, quem está lá em cima, não sei. Por favor, destrava aí para nós. Uma segunda verdade que aprendemos ao nos aproximarmos de Deus é que, mesmo desejando se relacionar conosco, Ele não abre mão da santidade. Ele não abre mão da santidade. Ele quer se relacionar com você? Amém? Quer ou não quer? Você pode se aproximar dele de qualquer jeito? Não, por isso que eu não concordo em absolutamente nada que esse evangelho de hoje tem dito aí. Você pode ficar do jeito que você está, não é verdade. Você pode vir todo estropiado, pode vir do jeito que você tiver mesmo, pode vir do avesso, mas que Ele vai te colocar na posição certa, Ele vai transformar a sua vida, Ele não vai deixar ficar como está, porque Ele não permite isso acontecer. Num tempo, irmão, de tanta irreverência, de tanto desrespeito, é preciso ouvir a voz de Deus nos mandando descalçar as sandálias, tirar as sandálias. Mesmo desejando se relacionar conosco, Ele não abre mão da sua santidade. A sarça que queimava e não se consumia foi apenas um pretexto divino para atrair a atenção de Moisés e trazê-lo para perto do Senhor. Porém, mesmo que Deus nos chame para perto dele, isso não faz com que Ele diminua o seu caráter santo, para que estejamos diante dele de qualquer maneira. Não. Ele nos chama para a intimidade, mas Ele exige que descalcemos as sandálias. Não dá para ficar perto dele sem tirar as sandálias. Ele nos chama para a intimidade, Ele quer se relacionar conosco, mas não tem como você continuar diante dele sem descalçar as sandálias. Na presença de um Deus santo, o relacionamento com Ele começa quando descalçamos as... Deus falou com Moisés antes de ele descalçar as sandálias? Falou? A única coisa que Ele falou foi isso: ei, tira as sandálias, porque a terra, o lugar que você está é santo. Depois que você tirar as sandálias, nós vamos conversar. O Moisés precisou primeiro descalçar as sandálias. Na presença de um Deus que é santo, o relacionamento com Ele começa quando descalçamos as sandálias. E olha que há muitas sandálias a serem descalçadas, começando pela da irreverência, né? Nós vivemos uma geração irreverente, que não reverencia a Deus, que não leva a Deus a sério, que acha que pode tratar Deus de qualquer maneira. E por isso eu até tenho dificuldade com alguns cânticos, e digo sempre isso porque é verdade, porque às vezes me soa que essa liberdade toda, na verdade, é mais para o lado da irreverência do que uma liberdade em si. Então muitas vezes é mal interpretado isso, e leva para o lado da esculhambação, quando se deveria reverenciar muito mais o Senhor. O povo judeu, ele tinha
medo até de pronunciar o nome de Deus, não pronunciava, né? De tão reverente que eles o tratavam, com tamanha reverência que tratavam o nome de Deus, né? Por isso eles usam o termo Senhor, Adonai, exatamente por causa dessa reverência que eles têm. Há muitas sandálias a serem descalçadas, a sandália da religiosidade, a sandália da hipocrisia, a sandália da incredulidade, a sandália do ceticismo, e aí você pode descobrir outras tantas que precisam ser despidas para que haja uma proximidade com Deus. Não é porque Ele deseja que estejamos próximos que Ele permite que esse relacionamento se dê de qualquer forma. Por isso Ele primeiro nos purifica. A palavra de Deus em Hebreus diz que Jesus morreu fora da porta para nos santificar. Ele nos santificou com a sua morte na cruz. Então a primeira coisa que Ele faz quando nos aproximamos dEle é nos dar um banho no sangue dEle. Ele nos purifica no sangue dEle. Você vem sujinho. A única maneira dEle nos limpar quando nos aproximamos dEle é através do sangue. Então Ele nos limpa no sangue dEle. Pronto, estou limpo, agora estou em condição de estar na presença dEle. A partir daí eu preciso desenvolver a santidade. Ou seja, a partir daí eu preciso cuidar para não deixar a sujeira do pecado, né, grudar em mim, porque o negócio é grudento mesmo. Você está passando na rua, gruda na sua roupa, gruda na sua mente, gruda no seu coração. Pecado é uma coisa grudenta, viu, gente? Muito grudenta mesmo, é difícil de tirar. É pior que chiclete quando pega no cabelo, né? É difícil de tirar. É preciso realmente entender isso. E para estar diante de Deus, eu preciso entender que preciso de santidade. Isso é importante, mesmo desejando, aprenda essa verdade, mesmo desejando se relacionar conosco, Deus exige isso. Não é porque Ele deseja que estejamos próximos que Ele permite que se dê de qualquer forma isso, não. Veja que para nos conduzir a Deus, Cristo sofreu e morreu pelos nossos pecados. Há um custo. Ao nos aproximarmos, Jesus nos limpa, nos purifica, mas para permanecermos aí, é preciso desenvolvermos uma vida santa. Amém? Então não interprete errado. Ele quer você na presença dEle, que você esteja diante dEle. Ele quer que você se aproxime, sim. Mas Ele quer que você se mantenha santo para isso. Amém? Então, meu irmão, é preciso manter a santidade para estar diante dEle. Não esqueça disso. Diga para o seu irmão aí, é preciso manter a santidade, irmão. Uma outra verdade que nós aprendemos ao nos aproximarmos de Deus é que Ele apresenta as suas credenciais. Quando nos aproximamos dEle, Ele apresenta as suas credenciais. O verso 6, Ele agora revela a Moisés que não é um Deus estranho, que Ele é um Deus conhecido. Um Deus que ao longo da história foi se revelando aos seus antepassados. Ele estava dizendo a Moisés: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus estava dizendo: eu me revelei ao seu pai e eu me revelei aos seus antepassados. O que ele está dizendo aqui? Eu não sou um Deus estranho, eu sou um Deus que já tenho me revelado na história. O que isso significava, irmãos? Deus, ao dizer isso para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, o que ele está dizendo para Moisés? Ele está dizendo o seguinte: que Ele é real, não é uma história contada por alguém. Não, Ele é real. As promessas para Israel eram reais. Por isso, sendo Deus real, as suas promessas também eram reais. Porque a pergunta era essa: se Deus é real, então cadê suas promessas? Se suas promessas não são reais, é porque Deus então não é real também. Chegava-se a essa conclusão. Mas o fato é que Deus diz: eu sou Deus, o Deus das promessas, sou eu mesmo, o Deus real, o Deus que falei com seu pai, que falei com seus antepassados, sou eu mesmo. Geralmente, irmãos, a gente quer que Deus responda às nossas perguntas, mas fazemos isso exatamente porque queremos respostas prontas. Mas se nós olharmos, Deus não nos dá respostas prontas. Por quê? Porque Ele vai dizer exatamente que você precisa observar o que Ele já disse na palavra dEle. Quando Ele diz assim, quando Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus que já falei com Abraão, que já falei com Isaac, já falei com Jacó. Se você quer respostas, vai lá e descubra o que eu falei para Abraão,
Descubra o que eu falei para o Isaac, descubra o que eu falei para Jacó, e você vai descobrir o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, através da história. Se olharmos através da revelação bíblica, nós vamos ver que esse Deus falou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então descobriremos que Deus falou de um tempo de escravidão, falou para Abraão desse tempo de escravidão, falou para Jacó, desça para o Egito por um tempo determinado, depois eu vou tirar vocês daí. Falou para cada um dos descendentes de Abraão. Então olhe para a história e a resposta está aí. Deus falou que o povo seria um povo santo, de onde nasceria o Messias. Ou seja, Deus foi falando, né? Aqui está, né, a minha revelação através da história. Então, se você conhecer a história, vai lá e veja o que eu falei, e você vai descobrir. Nós aprendemos, portanto, que ao nos aproximarmos de Deus, que Ele tem as suas credenciais, que é a marca do relacionamento com homens, a quem Ele fez promessas, a quem Ele se revelou. Ele fez promessas e Ele se revelou, e Ele diz agora para Moisés: eu sou o Deus que, né, me revelei, e o Deus das promessas dos teus pais, dos teus antepassados. É exatamente isso que Ele está dizendo aqui. Portanto, Ele apresenta as suas credenciais. Ele diz: sou Deus da história. Quer conhecer? Conheça a história do meu povo, conheça a minha história através da minha revelação, e você vai me conhecer. Moisés, quer saber quem eu sou melhor? Então conheça a história dos teus antepassados, que eu me revelei para eles, e você vai descobrir isso na história também. Deus está apresentando as suas credenciais como Ele apresenta para você. Nós queremos muitas vezes que Deus venha com tudo mastigadinho, e Ele diz assim: ei, eu já me revelei, olha aqui, conheça aqui o que eu estou dizendo. Você quer respostas? Eu tenho elas, mas estão aqui. Você quer que eu diga para você assim, assado? Mas olha o que eu já disse, o que eu já falei na história. Procure saber isso e descubra isso. Essa é a verdade. Mas aprendemos também uma outra verdade. Quando nos aproximamos de Deus, nós aprendemos que Ele não é um Deus alienado ao sofrimento. Quando nos aproximamos dEle, a primeira coisa que perguntamos, e quem sabe era esse também uma coisa que estava no coração de Moisés, né? Oh Deus, onde é que Tu está então, que não faz nada, né? Se há promessa, se Tu é o Deus de Abraão, se Tu é o Deus de Isaac, se Tu és o Deus de Jacó, o que está acontecendo com o nosso povo lá no Egito? Por que acontece isso? Nós achamos muitas vezes que Deus está alienado, nós seres humanos, né? Que Deus, na verdade, não está nem aí para o sofrimento. Ouvimos pessoas gritando: Deus não se importa. Gritam aqueles que desconhecem o caráter de Deus. Mas o texto bíblico diz no versículo 7 que Ele ouve, que Ele vê e que Ele age. Aliás, ao chamar Moisés, Deus estava agindo para a libertação do seu povo. E algumas considerações eu quero que você observe e faça comigo nesse momento. A primeira observação que eu faço, irmãos, é que Ele não faz do jeito que pensamos. Deus não faz do jeito que pensamos. Então Deus vai destruir o Egito de forma mágica, vai transportar o seu povo para a terra da promessa. Não. Ele trabalha usando agentes humanos. Ele trabalha usando pessoas. Agora mesmo, nesse momento, lá no Rio Grande do Sul, onde aconteceu, né, as tragédias recentes, Deus está se manifestando. Ele está lá cuidando, confortando, consolando. Sabe como? Através dos crentes que estão cuidando e confortando os flagelados. É assim que Ele faz. Ele faz não do jeito que a gente pensa. Então agora Deus vai lá e magicamente está tudo resolvido. Não, Ele vai estalar os dedos e o povo vai sair do Egito e já vai estar em Canaã. Não, há um processo e Ele não faz do jeito que a gente pensa. Aprenda isso. Quando nos aproximamos de Deus, nós descobrimos que Ele não é um Deus alienado ao sofrimento, mas descobrimos também que Ele não faz do jeito que pensamos. Também consideramos o seguinte: Ele sempre age de forma pedagógica. Ele castiga
Mas ele não castiga o Egito de uma vez. Ele vai fazendo de forma paulatina. E cada praga é o julgamento sobre um dos deuses do Egito. E ele vai fazendo de forma pedagógica. Ele podia fazer de uma vez só, mas ele faz de forma... Chega um ponto que o Moisés está desacursoado. Ele diz, não vou mais lá falar com o faraó, porque não adianta. Cada vez que eu vou é uma praga diferente, mas não resolve. Deus está aqui ensinando de forma pedagógica, que Ele está tratando com o Egito, tratando com o faraó, fazendo com que haja aqui um juízo sobre cada divindade do Egito. Ele faz isso para ensinar essa verdade. Uma outra consideração que faço, é que Ele não faz também no tempo que queremos, Ele faz no tempo dEle. Demorou mais de 400 anos, para que Israel fosse tirado do Egito, mas dentro do cronograma de Deus. Aliás, eu quero que você lembre sempre disso. Olha para o seu irmão, diga para o seu irmão assim: Deus tem um cronograma, e Ele trabalha dentro desse cronograma. Não esqueça disso nunca. Nunca é no tempo que queremos, é dentro do tempo dEle, do cronograma dEle, daquilo que Ele já tem estabelecido. Não esqueça dessa verdade. E ainda, uma outra observação que faço: mesmo que Ele não seja um Deus alienado ao sofrimento, Ele não nos dá promessas sem exigir a nossa participação. Toda promessa que Ele nos dá, Ele exige a nossa participação. Então não esqueça disso, irmão. Vou repetir: Ele exige a sua participação nas promessas dEle. Havia um percurso a ser percorrido, e pelo deserto, só quem passasse por esse percurso chegaria lá. Havia inimigos a serem derrotados, isso exigiria guerra. Exige a nossa participação. Como eu disse, muitas vezes a gente quer dormir, acordar, e o problema está solucionado. Eu estou orando assim para que algo de Deus aconteça. E como seria bom que acontecesse assim, né? Mas não, a gente sofre, a gente continua orando, jejuando. Nesse momento, eu e a Rosa estamos numa luta intensa de oração por uma situação. E como seria bom a coisa acontecer de forma mágica, mas não é. Exige trabalho, exige oração, exige entrega, exige muitas vezes lágrimas, exige da nossa parte alguma coisa. Por quê? Porque é assim que funciona. Ele não nos dá promessa que não exige a nossa participação. Todas as promessas dele para você exigem a sua participação. De uma forma ou de outra você precisa participar. E aqui está, o povo precisava sair do Egito e tinha que passar pelo deserto e tinha que passar pelo deserto. Só quem passasse é que chegaria lá. Só quem entendesse isso, que enfrentasse todo o processo chegaria lá. Mas o fato é que Deus é que está mostrando essas verdades. Então, meu querido irmão, Deus, essas algumas observações dentro desse princípio importante aqui. Ele não faz nada do jeito que pensamos. Tá? Ele age de forma pedagógica, sempre ensinando verdades. E Ele não faz no tempo que queremos. E Ele não nos dá promessa que não exige que você participe dela. É muito fácil você ficar de braços cruzados esperando o milagre chegar e cair na tua cabeça. Não, Ele quer que você participe daquilo que Ele quer fazer na sua vida também. Agora, quem libertaria Israel? Quem libertaria, irmãos? Vamos lá, eu prego para vocês, vocês pregam para mim. Vamos lá, quem libertaria Israel? Quem libertaria? Deus, Ele mesmo. É Ele mesmo que faria isso, Deus. E quem seria o agente? Quem seria o agente? Moisés. Moisés foi chamado para perto de Deus, para andar com Deus, e consequentemente Deus se manifestaria através de Moisés também. Então Deus faria, porque Ele diz assim: eu decidi descer para libertar o meu povo, e vou usar você como instrumento para isso. Então Deus faz, mas Ele sempre usa o agente humano.
quando nos aproximamos de Deus, apresentamos diante dele, nós aprendemos que ele se importa com as pessoas, que ele está atento ao sofrimento humano, e o quanto ele deseja que sejamos seus agentes para minorar esse sofrimento. Ele quer que eu e você sejamos seus agentes para diminuir o sofrimento de outras pessoas. É ele que faz, mas ele quer fazer através de nós sempre. Amém? Pergunta ao seu irmão: entende isso, irmão? É ele que faz, mas ele quer fazer isso através de você, através de mim. Amém? E ainda, queridos, nós aprendemos uma outra verdade quando nos aproximamos de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, nós aprendemos que ele não pode ser explicado, ele só pode ser crido. Você não pode explicar, você pode crer. Como é que eu vou explicar para o povo o que aconteceu comigo e quem é o Deus que eu estou agora sendo enviado por ele, comissionado por ele? Como eu vou explicar? Se você se aproximar de Deus para tentar explicá-lo, será impossível. Como diz a música, ninguém explica Deus, não é? É impossível explicá-lo. Deus não pode ser explicado. Nós conhecemos aquilo que ele revela de si mesmo. Mas a boa notícia é que ele quer se dar a conhecer. E a maior prova disso foi a encarnação de Jesus. Em Cristo Jesus. A encarnação em Cristo Jesus foi a maior prova do quanto ele quer se revelar. Nunca Deus esteve tão próximo do ser humano quanto esteve através de Jesus de Nazaré. Para que pudéssemos conhecê-lo, ele se revelou na pessoa de Jesus. Mas mesmo assim é necessário crer. Se você olhar os evangelhos, o tempo todo Jesus vai instigar você a fazer o quê? A crer que ele é o Salvador, a crer que ele é o Filho de Deus, a crer que ele diz quem ele diz ser, a crer nas promessas dele, a crer no chamado e na missão dele, a crer que ele vai voltar outra vez, e a crer que você precisa se preparar para isso. O tempo todo ele está chamando você para crer. Será que é verdade? Será que Jesus vai voltar mesmo, irmão Flávio? Será que vai? Será que vai? Eu preciso crer nessa verdade, porque é o que ele disse que aconteceria. Então eu preciso crer nisso. Essa é a verdade. Quando Moisés quis saber quem o estava enviando, Deus lhe diz: eu sou. Este verbo aqui, numa forma que produz o passado, o presente e o futuro, ao mesmo tempo, dá o nome transliterado Yahvé, que indica a natureza eterna e imutável de Deus. Deus é o que sempre foi, eterno e imutável. E por causa da sua natureza transcendente, que está muito além de nós, é necessário que nos aproximemos dele pela fé. Por isso o escritor aos Hebreus vai nos dizer que aquele que se aproxima de Deus precisa fazê-lo pela fé. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Hebreus 11:6. Ao nos aproximarmos de Deus, devemos fazer para buscar comunhão com ele. Comunhão que trará resposta para todos os anseios do nosso ser. E é pela fé que o Deus transcendente, o Deus distante, o Deus que está além da nossa capacidade humana, é pela fé que ele se torna um Deus imanente, um Deus perto, um Deus próximo. É pela fé que ele habita no seu coração, é pela fé que ele habita na sua vida, é pela fé que ele se torna o Deus presente habitando em nós. É pela fé que ele se torna próximo e presente de cada um de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, ao nos aproximarmos de Deus, nós aprendemos verdades que mudam os nossos conceitos e a nossa visão a respeito de Deus. Nós aprendemos que ele aguça a nossa curiosidade para transformá-la num desejo de comunhão. Aquilo que acontece de anormal na sua vida é Deus chamando sua atenção para a comunhão com ele, te chamando para a comunhão.
Nós aprendemos que mesmo desejando se relacionar conosco, Deus não abre mão da santidade. Você precisa ser santo. Mas é Ele que quer sim, mas Ele quer você santo, separado para Ele. Aprendemos que Ele apresenta suas credenciais com base naquilo que Ele já fez e naquilo que Ele já revelou. O que Ele fez e o que revelou você tem nesse livro sagrado. Aprendemos que Ele não é um Deus alienado ao seu sofrimento. Ele conhece, Ele vê e Ele age. Ele usa pessoas para tocar você e para trabalhar a sua vida também. Ele está sempre vendo, ouvindo e agindo. Aprendemos que Ele não é o Deus que pode ser explicado, mas somente crido. Nós aprendemos essas verdades. Por isso, nessa noite, eu quero fazer algumas perguntas a você. Eu pergunto, você tem se aproximado de Deus? Você tem buscado a Ele de todo o seu coração, meu irmão? Você tem entendido que Ele deseja comunhão com você? Você tem descalçado as sandálias? As sandálias que você precisa descalçar? Você tem consciência de que Deus conhece o seu sofrimento e sabe o momento certo de agir a seu favor? Você tem entendido que Deus não é um Deus estranho, mas é um Deus que tem se revelado no decorrer da história? Você tem buscado a Deus como? Para explicar o inexplicável? Ou para você crer nele tem sido o suficiente? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.